Você viu, pai? Claro que eu vi. TV ao vivo para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para se preparar para uma reunião importante. Nova Gol, novos tempos no ar. Pessoal, todos bem-vindos ao painel WW. Vocês têm medo do que vocês compram no supermercado ou na feira para comer? Vocês devem estar perguntando, William, a pegada do painel WW, tradicionalmente, é um programa com pautas dedicadas à economia, economia internacional, geopolítica, política nacional, um montão, não dá para falar de outro assunto em geral. Como assim você vem com uma pergunta dessa? Se as pessoas têm medo de se envenenarem ao comprar produtos agrícolas no supermercado ou na feira? Vocês vão perceber que esse tema tem um enorme impacto político, nacional e internacional. Mas não é só por causa disso, é porque nós estamos realmente num período crítico de entender o que alguns segmentos que são tão importantes para o PIB brasileiro, eu me refiro aqui especificamente ao agronegócio, qual é a relação desse segmento com a saúde pública? Como vocês veem, a pergunta que a gente está fazendo para começar essa edição do painel WW não é uma pergunta típica de um programa dedicado, e eles têm toda a legitimação de existir, exclusivamente a questões de saúde e bem-estar. Não, a gente continua com a nossa pegada de economia, de impacto político, mas a perspectiva aqui é essa. Você tem medo daquilo que você come? Nós vamos começar agora a apresentação dos nossos convidados por Chico Graziano, engenheiro agrônomo, doutor em administração, professor de meio ambiente e agronegócio na MBA da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Chico também é consultor em organização, marketing de agronegócios e sustentabilidade e é sócio-diretor da OIA, Certificação Socioambiental. Chico foi deputado federal e presidiu o INCRA. Está conosco aqui Caio Carbonari. O Caio é professor da Unesp, é mestre e doutor em proteção de plantas e tem pós-doutorado em produtos naturais pelo USDA. O Caio é diretor-presidente da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestas e integra também o Conselho Científico Agro Sustentável. O terceiro participante da nossa roda é Álvaro Pulcinelli Júnior. Ele é médico toxicologista, é doutor pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. O Álvaro faz parte da equipe do Laboratório Fleury Medicina e Saúde. Álvaro é também professor da Escola Paulista de Medicina. Chico, você tem medo do que você compra no supermercado? Não, não tenho. Mas porque você é louco, suicida? Porque pelo que a gente lê, a gente come cada vez mais veneno. É um problema realmente muito sério. Como você abriu o programa, do ponto de vista técnico, agronômico, toxicológico, médico, é possível dizer que os alimentos nossos são seguros. Mas existe uma verdadeira campanha política que eu, sinceramente, não consigo sequer entender direito, botando medo na população, como se tudo estivesse contaminado por agrotóxico e como se todos nós estivéssemos morrendo. Eu vou fazer o contraponto, tá? Eu acho essencial que um programa que lida não só com uma economia e política como esse, mas também com aspectos essenciais de saúde pública, tenha alguém que volte e meia faça esse papel que eu vou fazer o programa inteiro, que é testar os seus argumentos. Eu volto a essa questão, se isto é uma campanha, e se for uma campanha, qual é a base científica, quais são os fatos que sustentam a afirmação, Caio, que a gente lê bastante disseminada pela internet e pela imprensa, de que cada vez mais o brasileiro ingere venenos por conta do uso intensivo de agrotóxicos na nossa produção. Na verdade, isso é um mito criado e disseminado por quem não tem conhecimento técnico e científico sobre o assunto. Na verdade, existe inclusive o mito que o brasileiro consome 5 quilos, 5 litros de defensivos agrotóxicos por ano, né? E não tem absolutamente embasamento científico nenhum. De fato, o que é feito é pegar todo o produto químico, né, que é usado na agricultura, dividir pela população. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Quem criou e quem dissemina realmente não tem nenhum conhecimento científico sobre o assunto. Porque, de fato, não conhece a agricultura, não conhece defensivo agrícola, nem o desenvolvimento, nem o uso, nem o sistema regulatório. Porque
todo o desenvolvimento, né? E ele os defensivos eles são de fato projetados para serem aplicados e degradados na cultura, no ambiente, antes da colheita. Então, toda a recomendação é feita, né? E todo o sistema regulatório avalia isso para que o produto seja aplicado numa condição em que, ao final do ciclo ou no momento da colheita, não se tenha o produto presente. Eles, de fato, são degradados ou pela planta ou por micro-organismos, e são projetados para isso. Eu vou entrar um pouco nessas questões técnicas, primeiro dar a oportunidade ao Álvaro de responder a minha pergunta. Quando você compra comida no supermercado, você tem medo de ser envenenado? Não tenho medo de ser envenenado, né? Acho que começando com esses argumentos que já foram expostos, nós temos que lembrar que nós, do ponto de vista toxicológico, nós somos expostos a inúmeras substâncias, né? O que vai diferenciar então essa questão de intoxicar, fazer mal ou não? É a dose e o uso. E qualquer produto a gente pode pensar sobre esse aspecto, desde produtos agroquímicos, né, agrotóxicos, passando por produtos de limpeza caseiros que a gente usa no dia a dia para proteger o nosso lar, indo até fazendo uma extrapolação com a indústria farmacêutica, quer dizer, todo mundo tem a noção que um remédio dado na dose errada pode ser fatal, mas nem por isso a gente advoga que não se use mais remédios, né? O uso de inseticidas, por exemplo, para controlar vetores, como o vetor da dengue, né? São produtos tóxicos. Também ninguém advoga que nós vamos parar de usar esse tipo de produto pelo fato de eles serem tóxicos. E no caso dos produtos para a agricultura, é o mesmo motivo. Se eles usados de forma correta, com embasamento técnico, treinamento, eles são seguros. Tem um C importante aí que você considerou, que eu volto a esse argumento. Chico, vocês três inicialmente se esforçaram nas primeiras intervenções nessa edição do painel WW em dizer que não há fundamento para a afirmação recorrente que a população brasileira ingere cada vez mais venenos quando compra comida e que o Brasil está entre os maiores utilizadores de... Eu não me preocupo com o nome que as pessoas dão, de veneno, tóxico, pesticida, defensivo agrícola, não me importa o nome que as pessoas dão, a gente está falando da mesma, digamos, do mesmo produto químico. Mas vamos lá. Algumas das organizações que apontam o dedo acusador para o Brasil têm alta respeitabilidade internacional e afirmam que as suas acusações são baseadas em estudos científicos e dados, entre eles de organizações isentas. Como é que você responde a isso? Bom, vamos supor que a mais isenta sejam a organização, FAO, por exemplo. A organização oficial brasileira, tá certo? Porque comandada pelo governo, seja no Ministério da Saúde, através da Anvisa, seja no Ministério da Agricultura. Então, quais são os números? Nos últimos 15 ou 16 anos, somados todas as análises feitas pela Anvisa do Ministério da Saúde, você tem uma quantidade de 3% de amostras do total que ultrapassaram os limites máximos de resíduos permitidos. Então, primeiro, existe amostra coletada no mercado que deu resíduo? Existe. Você está falando da comida ali que o cara pega na prateleira. Dos principais alimentos que são analisados rotineiramente. Então você tem arroz, feijão, tomate, frutas, tudo, morango, berinjela, pimentão, etc. Então, qual é o tamanho do problema? São 3% acima do LMR, que é o limite máximo de resíduo. Isto é um problema de saúde? Não. Tanto é que nenhuma das vezes que a Anvisa divulgou esses dados, ela disse, parem de comer alguma coisa. Por que não é um problema de saúde? Isso aqui é o doutor toxicologista. Porque, embora esteja acima do LMR, do limite máximo de resíduo, a segurança dada pela metodologia que se estabelece esses valores é muito baixa. Eu, uma vez, fiz a conta com um professor muito conhecido do Centro de Toxicologia da Unicamp, que trabalha lá com o Flávio Zambroni, que é famoso, mas foi o outro que eu não estou me lembrando o nome aqui. Qual era o dado? A pessoa precisaria comer 500 quilos de pimentão para se tornar aquele resíduo um problema de saúde. Face ao fato de que o resíduo era muito baixo. Então, existem resíduos? Sim, algumas vezes. Esses resíduos são problemáticos à saúde? Não se comprova isso pela evidência
coletada pela Anvisa. Mas a Anvisa é um órgão do governo, é um órgão isento. Quem estava no governo durante tantos anos foram aqueles que hoje acusam que os problemas, entendeu? Não é um problema. E curiosamente, isso politizando já, parece que criticar os agrotóxicos virou uma coisa da esquerda. E quem defende os agrotóxicos, entendeu? Então, isso não, eu diria até que é algo muito estranho, porque esses são os dados. Se a gente considera, por exemplo, o clima de opinião em relação ao Brasil na Europa, que é um mercado consumidor de produtos brasileiros da mais alta importância, a gente percebe que muitos dos partidos conservadores, muita parte da imprensa conservadora, eu não estou falando nem dos movimentos, como, por exemplo, o novo destaque que o Partido Verde ganhou na Alemanha, um partido tradicional cujo nascimento, aliás, eu assisti quando eu era correspondente em Bonn, lá, décadas atrás. É parte de um movimento conservador, portanto, se as pessoas quiserem colocá-lo como de direita, não me importa, acusar o Brasil pelo uso de agrotóxicos. Em que medida essa acusação corresponde ou não aos fatos, Caio? De fato, acho que é até importante ressaltar, né? O Chico colocou a questão da Anvisa, mas o Brasil que de fato é muito importante, mas o Brasil é signatário de todos os acordos internacionais e que são fundamentados em conhecimento científico. Por exemplo, o próprio Códex Alimentários, que é da FAO, que é da ONU, né? Que você colocou como, ou pelo menos serve como embasamento para a FAO, para a ONU, que na verdade é uma biblioteca, um conjunto de normas, de regras para segurança, para qualidade de alimentos. Então o Brasil é signatário disso, ele segue à risca tudo isso, né? Isso é o que rege o mercado aí do ponto de vista agrícola, né? De produtos agrícolas do ponto de vista de segurança e qualidade. Então, de fato, assim, essa acusação ela não faz muito sentido a partir do momento que nós somos signatários, seguimos à risca, né, o que o mundo desenvolvido e os principais países desenvolvidos do mundo fazem. Mas, Caio, ela voltou a ser levantada agora, inclusive por governantes europeus. Nós estamos falando de um período bastante atual, que é a primeira, digamos, consequência da intenção da União Europeia e do Mercosul de chegarem a um acordo de livre comércio. As primeiras reações de governos europeus, e foram governos centrais, sim, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha em parte, foi a seguinte: espera aí, em primeiro lugar, esses caras aí vão ter que se comportar com as normas que nós, europeus, temos. O que isso significa para o Brasil do ponto de vista do uso de agrotóxicos? Corresponde à verdade ou à exatidão dos fatos que o Brasil utiliza produtos que os europeus proíbem? Bom, esse é um ponto bastante importante, né? De fato, assim, nós usamos produtos que não são usados na Europa. Precisa separar o que é banido e o que é de interesse nosso usado aqui. E o que é vamos falar daquilo que é proibido, porque existem exceções que são proibidas na Europa e que continuam em uso aqui. Muitas vezes porque é importante aqui, talvez não seja tão importante na Europa. E vale a pena reforçar ou ressaltar, o ponto mais importante não é o Brasil que usa esses produtos apenas, né? Nós somos um dos países que utiliza, continua em uso em muitos outros países com agriculturas similares à nossa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, ou mesmo não iguais à nossa, né? Japão, Ásia, enfim, a ideia que se criou, né, de que o Brasil usa produtos banidos pelo resto do mundo, isso absolutamente não é verdade. Eu queria ser específico nesse ponto. Me parece, sobretudo, o público que acompanha o painel WW é muito focado nessas coisas, em política. Que produtos são esses que eles proíbem e a gente usa? Mas sem citar exatamente produtos, mas... não precisa dar nome, uma marca comercial, o princípio ativo. Por exemplo, né, a atrazina é um herbicida que foi banido na Europa e continua em uso aqui. É um dos herbicidas mais usados nos Estados Unidos, por exemplo. Extremamente importante para a cultura do milho, que não é um grande, né, foco na Europa. Da mesma forma, da mesma forma, se nós pegarmos para milho, né, essa é uma realidade, se nós pegarmos trigo, que é muito plantado na Europa, tem muitos produtos que são utilizados lá que nunca chegaram a ser registrados aqui, que não há interesse em se registrar aqui. Então, existem as particularidades de cada agricultura. O toxicologista com a palavra, quando o cara põe esse herbicida no milho brasileiro, acontece o quê? Então, se colocar da maneira adequada, não vai acontecer nada com a população. Isso vai ser, já foi citado, vai ser
metabolizado, vai ser eliminado do ambiente e não vai ter efeitos. O que a gente nota aqui no Brasil é que os principais problemas médicos ligados aos defensivos agrícolas não está nem no uso profissional, mas assim, o maior problema são as tentativas de suicídio com o uso desse tipo de produto. Lá atrás a gente tem os problemas ocupacionais que advêm do mau uso quando o indivíduo aplica de forma inadequada, no sentido de não se proteger, não obedecer às regras de bula do produto, que são bem claras e bem explícitas, né? E intoxicação crônica, efeitos crônicos não são, via de regra, registrados, né? A gente não tem essa notificação significativa. Ademais, os principais produtos que nos intoxicam no Brasil são, primeiro, os medicamentos, né? Eu sei que nós fugimos aqui do tema, mas 1/4 das internações dos Estados Unidos está ligado à reação adversa a medicamento. A segunda classe de produtos que nós temos problemas aqui são os produtos de limpeza de casa, que nós classificamos como domissanitários, então produtos de inseticidas, produtos para lavar louça, lavar roupa, né? E em terceiro lugar a gente tem, né, com muito esforço, as intoxicações com os agroquímicos, né? E próximo ainda de outras coisas, como acidentes de animais peçonhentos e coisas desse tipo. Então, para dar uma ideia da magnitude de que utilizado corretamente, isso não tem um impacto. Mas eu volto ao ponto que você já tinha colocado na sua intervenção anterior, Álvaro. Você põe um C importantíssimo. E eu volto a isso, Chico. É exatamente o ponto que ele está levantando. A agricultura brasileira usa, porque precisa usar intensivamente, produtos venenosos, produtos perigosos. Ela faz isso corretamente? Eu vou chamar o intervalo e você retoma o programa logo depois do break, respondendo a isso. A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Até já. Boa sorte. Mais conforto em todos os voos. Às vezes, é tudo o que você precisa antes de fechar o negócio. Nova Gol. Novos tempos no ar. Não procure doença, procure saúde. Na Amil, você tem orientação por telefone 24 horas por dia. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Pessoal, bem-vindos de volta ao painel WW com essa pergunta, que não é típica da pegada desse programa, mas você se envenena quando você compra comida no Brasil. Vamos ver quanto, a gente vai vendo pelos comentários, quanto que vocês conseguiram passar a ideia para o público de que a situação é menos pior do que o noticiário sugere. As pessoas aqui são muito focadas em não querem ser enganadas de jeito nenhum. O Álvaro, ao final do primeiro segmento do programa, Chico, repetiu uma intervenção que ele já havia feito, segundo a qual esses produtos, se corretamente utilizados, se aplicados na dose correta, se fiscalizados, não são coisa com a qual a gente deveria se preocupar tremendamente. São utilizados assim? Então, agora nós vamos falar de utilizados lá na lavoura. Correto. Porque tem duas formas de você ver o problema. A contaminação dos alimentos na ponta final para o consumidor, que é o que nós mais ou menos falamos até agora, e aquilo que nós, os engenheiros agrônomos, mais nos preocupamos, que é a aplicação. O famoso agronegócio brasileiro com aqueles aviões passando, aspersando, e todos os pulverizadores e tudo mais. Isso aí está sendo usado de maneira correta? Essa é a luta nossa, para que se aprimore o processo de aplicação de defensivos agrícolas. Você está admitindo então que não está bom? Sim, não, nunca está bom, nunca estará bom. Então, sempre há problemas, e aí apareceram, então, legislação, equipamentos. Antes, os aplicadores, as máquinas aplicadoras, eram muito mal reguladas. Hoje você tem bicos pulverizadores que são regulados eletronicamente,
como tudo no mundo melhorou, também melhorou muito a pulverização dos defensivos agrícolas, ou seja, as formas de aplicação. Agora, o C do doutor é medido pelo Ministério da Saúde. Então, como é que o Ministério mede? Mede da seguinte forma: as informações toxicológicas que são levadas ao Sistema Nacional de Saúde, que mais ou menos ele se referiu. Eu vou dar um número, porque o teu assistente aqui ele é rigoroso. Desde 1985 a 2016, foram 1.750.000 notificações de gente intoxicada que procurou o Ministério da Saúde, qualquer que seja a sua unidade. Desses, 6,1% causado por agrotóxicos. Nos últimos 30 anos, Nos últimos 30 anos. Não é ocasional. E eu vou te dar um número ainda, outro. Quantas pessoas faleceram por intoxicação devido a agrotóxicos em todo esse período, na média? 128 por ano. Mas eu vou dar outro número ainda. Dessas, 84,5% por suicídio, que foi o que o doutor falou. Então, existe problema? Existe problema, mas esse é o tamanho do problema. Não estão milhares de pessoas falecendo, sendo intoxicadas. Então, são, medicamentos, 29,1% foram medicamentos, intoxicação por medicamentos. Então, o que nós, que somos defensores da agricultura, porque somos engenheiros agrônomos, etc., o que nos intriga é isso. Por que fica essa pegada forte contra a agricultura, o agronegócio, e você não levanta, as mesmas pessoas beneméritas que estão pensando na saúde dos outros, por que não em cima de medicamentos? O caso é muito mais grave, as pessoas tomam qualquer coisa, assim, top de qualquer coisa, e entretanto não faz. Então, por isso é que a gente fala, olha, tem algum problema político por trás disso. Eu vou entrar nele. Isso é um clássico aqui do programa, a gente falar de política e economia sem nenhum tipo de concessão e sem, na medida do possível, a gente cair na guerra de tribos e tal. Outro noticiário importantíssimo das últimas semanas, praticamente, é registrado pelo Diário Oficial da União, segundo o qual o Brasil, nesses primeiros 6 meses, aprovou um número, se eu estou com o número correto na cabeça, 219 produtos registrados na categoria de defensivos agrícolas. Pesticida, agrotóxico, como eu falei, não me importa o nome que dão. Esse número equivale a tudo o que havia sido registrado, liberado, portanto livre para utilização, se não me engano, nos 2 anos anteriores. Isso significa que o Brasil está aumentando o uso de agrotóxicos na agricultura. Como é que as pessoas têm que encarar este número, que em si, um número absoluto, às vezes não diz nada, às vezes diz muito. O que é esse número? 219 novos agrotóxicos no Brasil nos primeiros 6 meses nos dizem? Na verdade, primeiro, não são novos, né? Acho que isso já diz muita coisa. Na verdade, são produtos que nós já utilizamos, que já estão em rotina de uso no Brasil. São genéricos, com o mesmo ingrediente ativo, novos produtos comerciais, que precisam ser avaliados. Tem formulações que eventualmente podem ter pequenas diferenças, pode promover diferenças na dinâmica, no ambiente, na planta, mas que, via de regra, é o mesmo ingrediente ativo. Então, não tem nada de novo, é só um represamento que havia, né, de produtos que já deveriam estar no mercado, que só agregam do ponto de vista de competitividade e em relação ao produtor, né, o acesso e preço, mas que não vai, de forma nenhuma, aumentar o uso, né, não é verdadeiro. Do outro lado, que o governo está com essa pressa tão grande em liberar agrotóxicos? Eu não sei dizer o porquê o governo está com essa pressa, mas é fato que isso não precisaria estar represado. Ele levou ao parlamento um projeto de lei pelo qual, digamos, se obtém uma agilização na liberação de agrotóxicos. Por que isso é necessário? Você está falando do PL e assim, eu não diria que ele permite uma agilização exatamente. De fato, ele permite que vem sendo apresentado. Na verdade, vem sendo apresentado como um PL que flexibiliza o uso de defensivos. Isso não é verdade. Do ponto de vista de agilização, tem mecanismos que podem promover uma certa agilização das moléculas novas, que é o grande gargalo, porque de fato nós temos hoje
32 produtos, aí sim, novas moléculas, novos ingredientes ativos na fila, aguardando para registro. Desses 32, 29 estão em uso em países como Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália ou no bloco da Comunidade Europeia. Ou seja, eles já olharam isso daí e Todo acharam que mundo tudo bem. já olhou, passou por sistemas regulatórios extremamente rigorosos, está em uso. Isso está represado, vai demorar 8, 10, 12 anos para estar disponível no Brasil. Isso é absurdo, né? Isso não faz nenhum sentido. Até porque... Absurdo que você diz é o atraso. O atraso. Até porque, de fato, quando nós olhamos esses produtos e fazemos uma análise bem criteriosa do ponto de vista de risco, eles, em geral, têm um nível de risco médio inferior ao que nós estamos usando atualmente. Então, represar isso é um contrassenso, né? Álvaro, o Caio trouxe aqui, até de raspão, mas é um problema central quando se trata de saúde pública, a diferença entre perigo e risco. Você acha que o debate brasileiro está levando isso em consideração? Fogo é perigoso. Qual é o risco de eu pôr fogo em algum lugar? Depende de como eu for utilizar, só para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Muitos dos críticos dizem que os critérios que os europeus utilizam, por exemplo, para averiguar se um determinado produto pode ou não pode ser utilizado na agricultura, se refere ao perigo que ele oferece, mas seria mais adequado, de acordo com esses críticos, que se tratasse da questão do risco. Como é que você está vendo essa discussão no Brasil? Não, exatamente isso. Acho que o nosso debate foi pautado no perigo iminente, no perigo intrínseco de uma substância, né? Agora, como falei, na toxicologia a gente tem um dogma, por assim dizer, né? Se cabe bem esta palavra, que para haver intoxicação, há necessariamente de se haver exposição, então haver dose. Então, o risco toxicológico, então, é uma equação que tem dois fatores que são pesados. A toxicidade intrínseca da substância, que é o perigo, né? E a exposição que ela possa, a qual as pessoas possam se submeter, né? Que é a dose disponível. Então, essa dose ambiental ou a dose que eventualmente até os organismos absorvam. Lógico, quanto mais essa equação, quanto mais a gente sobe o perigo, né? O perigo entre a toxicidade da substância, em tese, nós teríamos que abaixar o máximo possível a exposição para que nós tenhamos um risco aceitável, né? O perigo é uma característica intrínseca, o risco é uma probabilidade. Então, para que essa probabilidade esteja dentro dos níveis aceitáveis, né, com qualquer substância que nós somos expostos, a gente tem sempre que dosar essa questão. Então, olhar só intrinsecamente o perigo não é uma boa ideia. A gente pode pegar um exemplo clássico. Eu posso pegar um frasco aqui na nossa frente contendo cianeto, um veneno poderosíssimo. Ninguém duvida que aquilo é fatal. Se aquele frasco estiver vedado, fechado, né, e a uma distância segura de todos nós, ele não vai causar mal nenhum. Ele não tem o poder de sair de onde ele está e de intoxicar alguém. Agora, a partir do momento que o frasco se rompe, a gente entra em contato com a substância, aí a gente tem o risco de intoxicação. Então, é essa questão, é essa ponderação que deve ser feita, né? E que são feitas por essas agências que foram citadas e pelas metodologias que estão sendo citadas aqui, né? Todo esse caminho que uma molécula sofre até ela ter seu uso liberado para o uso efetivo, né? Liberado para o uso para o consumidor final, por assim dizer, né? Bom, não sei quanto que o nosso público está convencido dos argumentos que vocês trouxeram, mas eu já queria pular para o lado da política. Por que você diz que é uma campanha? Porque sempre está associado, desde quando surgiu esta campanha, sempre está associado a uma crítica ao agronegócio. E sempre se faz uma contraposição entre o agronegócio e a produção camponesa, ou agricultura familiar. Então, existe uma posição política romântica, retrógrada, né, que vê o agronegócio, que é a expressão do capitalismo no campo, é o agronegócio, né, como e sua fonte do mal. E, portanto, nós teríamos que combater o agronegócio, que só se interessaria por produzir commodities, e nós temos que cuidar da comida do povo. E a comida do povo, quem produz é o camponês, é o pequeno agricultor, etc, etc. Então, essa é a construção política, ideológica que se faz, né,
que eu chamo de uma esquerda retrógrada que vê a solução da alimentação de bilhões de pessoas como se nós estivéssemos na Idade Média. Então, é um problema político muito sério. Caio, o agronegócio brasileiro, ele é, do ponto de vista, que é a sua especialidade, inclusive, e com o que a gente começou aqui o programa, tentando dizer às pessoas o quanto que elas precisam ficar preocupadas ou não com o que elas comem. O agronegócio brasileiro é, digamos, um fiel servidor das grandes multinacionais produtoras de sementes geneticamente modificadas e de produtos químicos que interessam ao lucro delas, mas não à saúde das pessoas? Não diria que com esse viés, de forma nenhuma, mas o Mas isso é o que a agronegócio, gente, a agricultura mas isso é um brasileira- argumento com o qual a gente está sempre confrontado. E eu disse que eu ia fazer o contraponto. Não, com certeza. Agora, a agricultura brasileira, ela é uma agricultura moderna, eficiente, via de regra, né, salvo exceções, e que cresceu e que avançou muito pautada em ciência, tecnologia e inovação. Né, isso sem dúvida nenhuma. E onde avançaram, né, do ponto de vista científico e de tecnologias para a agricultura? Máquinas mais modernas, defensivos agrícolas mais modernos, mais eficientes, fertilizantes, biotecnologia, enfim, tudo isso faz parte do pacote que nos alçou uma potência agrícola que nós somos hoje. Nós somos extremamente em produzir, a nossa produtividade é extremamente alta, isso inclusive tem impactos do ponto de vista de sustentabilidade fantásticos. Amparado em todas as tecnologias. Se essas tecnologias, a origem dessas tecnologias é secundária ou menos importante, na minha opinião. O argumento vai também para o seu campo, Álvaro. O lucro é obtido através do prejuízo à saúde das pessoas? Bom, se acontecer isso, a gente, né, vou entrar numa seara que não é muito a minha área médica, mas acho que fere diretamente a sustentabilidade. Há uma intersecção entre o que você faz e, por exemplo, no setor de saúde, que a gente ouve muitas vezes, os grandes laboratórios forçam a utilização até que alguma autoridade diga que eles nunca deveriam ter feito aquilo porque querem só ganhar dinheiro. Então, essa crítica sempre paira sobre o laboratório farmacêutico ou sobre até toda a indústria química de um modo geral. Nós partimos do ponto de vista médico do princípio que o indivíduo que não está saudável não vai produzir e não vai gerar o lucro. Então, é um contrassenso, né? Uma empresa apostar na sua lucratividade aumentada às custas da saúde ocupacional. Né? Por favor, Chico. Mas, William, tudo bem, você está fazendo um contraponto, está muito interessante. Agora, eu lhe pergunto, onde que ficou a Embrapa nesse seu raciocínio? O Instituto Agronômico de Campinas? Onde é que ficou a Exalc de Piracicaba, a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais? Eles não geraram tecnologia, conhecimento e inovação? Geraram muito. E a sociedade reconhece isso. Então, dizer que a agricultura cresceu por causa das multinacionais é uma coisa meio forçada, entendeu? Porque você tem muito conhecimento sendo gerado dentro das cooperativas brasileiras, dentro do sistema universitário brasileiro, dentro das Embrapas, que são a Embrapa, a grande Embrapa e os institutos estaduais, como o Incapé no Espírito Santo, como foi o do Rio Grande do Sul, entendeu? Então, é um pouco exagerado, é uma coisa meio anos 70 isso daí, né? Achar que as multinacionais dominam o mundo e todos vamos ser subjugados por elas. Mas voltando à questão da saúde, acho que sendo bem específico, né? Pegando esse nosso cenário, né? Que a maior parte das intoxicações por esses produtos estão ligados à tentativa de suicídio. Vamos pensar no cenário ocupacional, onde há controles específicos, programas de saúde ocupacional, regras claras, sérias no Brasil, né? Inclusive os médicos do trabalho, os colegas que militam nessa área, têm se esforçado em manter uma legislação extremamente pertinente quanto a isso, né? Então, o que eu diria? As multinacionais, ou uma empresa grande, ela é muito mais fiscalizada nesse sentido. Se eu tivesse que me preocupar com a saúde de alguém, talvez eu me preocupasse eu vou pegar esse ponto. Em que medida a gente é capaz de aplicar as normas que a gente considera necessárias. A gente volta logo depois do intervalo, inclusive para corrigir uma luz aqui que está piscando, mas a gente não vai precisar nem ter que editar o programa por causa disso. A gente volta daqui um instantinho, tá já. Somewhere else.
Internet para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para repassar uma boa notícia. Nova Gol, novos tempos no ar. Daqui a pouco... Pessoal de volta aqui, corrigimos aquela luzinha, não precisou nem fazer nada, não mexemos em nada na duração do programa, não interferimos em coisa nenhuma do que os nossos convidados dizem, como é nossa tradição, aliás, total respeito à opinião alheia. Onde estávamos nesse último segmento, Chico? Nós tínhamos começado o segmento passando já para o lado político. Se isto é uma campanha, no que ela se baseia, quais são os interesses. Você fez um arco a partir das, digamos, dos postulados ideológicos e como é que eles se refletem nos argumentos e nas acusações que são feitas em relação ao agronegócio. E aí o Álvaro, ao final do último segmento, trouxe um aspecto relevante para a sua afirmação, inclusive. Ele dizia: quando a gente está tratando com grandes empresas no setor do agrobusiness ou no setor do agronegócio, torna-se mais fácil, então, a atividade de fiscalização, de controle e de vigilância. Isso corresponde aos fatos? Do ponto de vista do, vamos dizer, daquilo que nós chamaríamos no agro, do atacado, né? Do desmatamento, por exemplo. Do desmatamento, hoje as empresas têm até critérios, vamos dizer, que são certificações de não adquirirem produtos. Então, eu não realmente, tirando o desmatamento criminoso que acontece em partes da Amazônia, o desmatamento que acontece é normalmente desmatamento dentro do Código Florestal, dos últimos 6 anos para cá. Realmente, há um exagero nessa preocupação de que o capitalismo, através dos multinacionais, está acabando com a vida nossa. Olha, a qualidade de vida não está aumentando. Essa é a afirmação que a idade média das pessoas não está aumentando. A saúde não está aumentando. Nossa, dos nossos pais, dos nossos filhos, aonde que está piorando? Porque estamos todos... Mas como que está? De onde que vem isso? Está aumentando o número de câncer? O doutor sabe mais do que eu. Está, né? Entre as 10 causas de câncer, tem agrotóxico? Não. Na Organização Mundial da Saúde, não. No Brasil, não. Quais são? Tabagismo, álcool, né? Poluição. Então, nós temos, a sociedade nossa, ela está indo para frente, a agropecuária também está indo para frente. Então, realmente, eu vejo que força-se o raciocínio. Eu escrevi agora, recentemente, sobre o tal do Atlas. Que ficou famoso aí. Você escreveu no site de um colega meu, Fernando Rodrigues, o Poder 360 ou 360, como quiser, em Brasília, com menções muito críticas a uma publicação recente de uma professora da Universidade de São Paulo, que ela mapeou o uso de agrotóxicos pela geografia do agronegócio brasileiro e chegou a conclusões muito críticas em relação a isso. Pois é, mas como nós estamos na parte política aqui agora, eu vou pegar pelo lado político também. À vontade. O Atlas dela, que é uma tese de pós-doutorado ou algo assim, né? Ela faz um arcabouço todo com a ideologia do pequeno, totalmente anticapitalista e defendendo a produção medieval de mercadorias, defendendo a produção simples de mercadoria e não a produção, e cita Marx, etc. É um negócio muito confuso. Eu vou te dar um número para todos. Ela diz o seguinte: veja como é que é a agricultura do Brasil. A agricultura do Brasil continua produzindo 3 milhões de toneladas de feijão por ano. E, no entanto, já produz 120 milhões de toneladas de soja. Então, diz ela, está aqui a prova. O agronegócio só interessa em produzir commodity, a soja, e esquece o alimento, o feijão. Aí, se você ler aquilo, fica pensando, mas meu Deus, mas que raciocínio mais... Já pensou se produzir 120 milhões de toneladas de feijão? Quem comeria esse feijão? Porque o consumo per capita de feijão no Brasil está em queda, William, desde os anos de 1960. Por razões óbvias, urbanização, alteração de modos de consumo, etc. Se o feijão fosse uma coisa importante, os agricultores estariam produzindo feijão. Eu faço com gosto o papel aqui do contraponto, que eu acho importantíssimo a gente entrar nessa conversa. Existe um interesse de muitos dos que são mais jovens aqui do público em se engajar em campanhas com toda a legitimidade de proteção ao meio ambiente e combate ao aquecimento global e por aí vai. E um dos argumentos recorrentes nessa discussão,
quando se referem as pessoas à atividade do agronegócio, à sua magnitude, ao seu gigantismo, é a afirmação de que a monocultura, aliada à utilização de defensivos agrícolas, ou pesticidas, ou veneno, como quiser chamar disso, não me importa, acaba com a biodiversidade, prejudica a natureza de formas múltiplas e, no fundo, acaba, embora ajude a sustentar o PIB brasileiro, embora tenha sido parte do Brasil não ter caído mais fundo como caiu na recessão, na visão mais abrangente da sobrevivência de uma sociedade, acaba sendo prejudicial. Caio, como é que você responde? É importante lembrar que nós somos a grande potência agrícola que nós somos usando apenas 8% do nosso território, né? Então, quando você fala de monocultura, de redução de biodiversidade e tudo mais, a agricultura, ela ocupa 8% do território brasileiro. Se nós fizermos um paralelo com a Europa, né, que tanto aponta o dedo para o Brasil, como você muito bem colocou, é 50%, 60%, 70% do território ocupado com agricultura, com uso de defensivos em 50%, 60%, 70% do território. Aqui é 8%. Né? Então, os impactos aqui, de fato, são muito menores do que nós observamos ao redor do mundo, ou pelo menos nos grandes países produtores agrícolas do mundo. Nós estamos numa condição privilegiada. Na verdade, nós estamos nas cordas apanhando quando nós estamos na condição de atacar, de mostrar que nós somos uma referência em agricultura sustentável. Não, que nós estamos na corda apanhando, eu não sei como a gente não foi nocauteado ainda, porque as Mas surras que a gente leva... não deveríamos estar nessa situação. Nós somos um modelo de agricultura sustentável para o mundo. Modelo de agricultura, até para desmistificar a ideia que nós compramos um kit pronto, né, importado de tecnologias, o Brasil é o principal país com sistema agrícola em ambiente tropical no mundo, é modelo de agricultura tropical. Isso foi desenvolvido aqui, como o Chico muito bem colocou, as universidades tiveram um papel fundamental nisso, a Embrapa teve papel fundamental, o IAC, são tecnologias que foram desenvolvidas aqui. Deixa eu ver, esse é outro ponto que interessa muito do ponto de vista político, comercial e também de saúde pública, Álvaro. Os nossos padrões, para a gente averiguar, afinal de contas, a saúde da nossa população em relação à produção do agronegócio, estão de acordo com padrões internacionais? Ou nós somos aí, digamos, demos um jeitinho? Não, a gente está para e passo com essa questão. Porque para que uma molécula nova seja aprovada na Anvisa, ela não chega com algo pronto, né? É feito, não é uma decisão monocrática, como se diz, né? Ela é baseada em um inventário, né, na formulação de vários estudos, do qual o estudo da toxicologia clínica, né, a toxicologia médica, é o topo desse assunto. Então, passou-se por estudos ambientais, estudos técnicos, estudos modelos animais, para depois chegar no modelo humano, porventura nos prejuízos à saúde humana. Então, disso a gente fica tranquilo, quer dizer, esses testes... né? Você está dizendo ao público para ficar tranquilo. Para ficar assim, tranquilo no sentido de que se foi testado, de novo aquele velho C que a gente sempre põe, usando-se da forma correta, né, da maneira adequada, essas substâncias estão em níveis seguros, né, estão em níveis seguros. Isso não significa que, né, as coisas são estanques também do ponto de vista médico. Eu faço um paralelo aqui, sempre eu faço um paralelo com os medicamentos, porque quem nos assiste, provavelmente, uma ínfima parte dessa população, ao menos viu um frasco de um agrotóxico na vida, mas acho que não existe ninguém que esteja nos assistindo agora que não tenha visto um frasco de remédio na vida, né? Então, só para terminar esse raciocínio, quer dizer, há remédios que são utilizados por um longo período de tempo e depois nós descobrimos que eles não têm efeitos que nós não queríamos que eles tivessem de sair no mercado. Como também há defensivos ou agrotóxicos que eram utilizados na história da humanidade, que tiveram sua importância enorme e que percebeu-se todos que havia um problema com a saúde pública e eles foram descontinuados. Então, um processo assim, a tranquilidade vem da vigilância contínua e da observação contínua do desempenho e dos potenciais danos que isso possa acontecer, né? Chico, eu vou usar uma breve experiência pessoal minha, evidentemente que eu não tenho essa arrogância toda de querer julgar o mundo pelas minhas próprias experiências, mas nos últimos meses eu tenho palestrado à beça pelo interior do Brasil
e tenho sido convidado, tenho ido a cidades, sobretudo a cidades do setor do arco de produção de grãos e tudo mais, e o que eu tenho sentido no contato com o público é uma incompreensão. Boa parte do produtor rural com quem eu tive a oportunidade de dialogar diz o seguinte: este país virou um país de urbanoides, que não tem ideia do que acontece nesses setores mais dinâmicos e avançados da produção agrícola. É uma impressão muito pessoal minha, ou a imagem que a população, 80% das pessoas no Brasil moram em grandes cidades, O Brasil não entende o seu próprio setor de produção agrícola, ou isso é uma impressão pessoal minha, do William, que pode estar completamente enviesada? William, eu também ando pelo país há mais tempo, talvez, que você. Sim, vou dar aulas. Um negócio, então, eu não. Vou dar aulas lá em Rio Verde, Goiás. Esses anos de crise... Aliás, estive lá também. Continuando, estive lá. O Brasil em uma enorme crise e o mundão aí funcionando, segurando o Brasil. E os agricultores reclamam muito exatamente disso. Talvez a maior chateação hoje dos agricultores é de se sentirem incompreendidos e se sentirem, em certo sentido, depreciados ou desvalorizados. E é muito interessante, talvez por uma razão histórica, do processo histórico, os agricultores norte-americanos são venerados dentro da sociedade. Aqueles que conquistaram o Oeste foram considerados pioneiros da pátria. Aqui nós fomos conquistar o nosso Oeste, que é o Cerrado de Goiás, de Tocantins, agora estamos lá em Piauí, no oeste da Bahia, e esses agricultores são considerados por alguns criminosos ambientais. Eles ficam loucos da vida, com razão, né? Então, eles ficam loucos da vida comigo, inclusive. Com você que é jornalista. Você é jornalista, por que você não conta para as pessoas o que acontece? Eu sou jornalista, eu trato de tentar trazer os fatos assim como eu os percebo. Eu percebo hoje como repórter, que a maior parte da minha vida eu fui repórter. Como repórter eu percebo esse grande ponto de interrogação. Por que o país não confere a um setor tão importante da sua economia o reconhecimento que os participantes desse setor gostariam de ter? Por que isso acontece, cara? É muito difícil fazer essa análise. Quer dizer, eu estou falando da minha perspectiva pessoal, exclusiva, não sei se é verdadeira a minha percepção. Não, sem dúvida nenhuma é verdadeira. E, de fato, a sociedade brasileira, que não tem o contato com o campo, não tem realmente essa percepção do quão importante é a agricultura e pecuária brasileira do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, o quão sustentável ela é do ponto de vista ambiental. Muito pelo contrário, a imagem que se tem é de uma agricultura devastadora, o que não condiz de forma nenhuma com a realidade. Ninguém no mundo tem o código florestal que nós temos aqui, né, com o rigor que nós temos e seguimos. Então não condiz com a realidade, né? Agora, exatamente fazer o diagnóstico do porquê nós chegamos nessa situação é talvez o ponto mais nevrálgico e mais importante dessa questão. Quer dizer, vamos fazer um teste político com o Álvaro? Vamos. Álvaro, quando você ouve a expressão bancada ruralista, o que vem à sua cabeça como eleitor? Bom, um grupo que está defendendo um segmento específico da O que economia. É legítimo, todo parlamento tem grupos que defendem segmentos específicos. Você vem à sua cabeça a defesa de interesses legítimos, e é para isso que o parlamento existe, para defender interesses legítimos, ou você enxerga a defesa de posturas retrógradas em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade? É um teste de imagem esse, hein? É um teste de imagem. A gente percebe que há, como eu falei, que há uma conjugação de vários interesses, né? E vai muito do aspecto de onde a gente possa, do observador, né? Não é uma pergunta difícil para um médico que está pensando. Não, eu perguntei a você mesmo, pessoa privada. É pegadinha, desculpa, é pegadinha. Então. Mas é pegadinha no sentido do público. Porque eu gostaria que o público reagisse a essa pergunta também, através dos comentários que eles mandam para nós. Esse é o show da internet, essa interatividade. E quando o público ouve bancada ruralista, vem o que na cabeça do público? Mas sabe pode vir esse aspecto, né? Pode ser tanto o aspecto de alguém, de um grupo que defende a agricultura, como vem, para algumas pessoas, vem o aspecto negativo, do latifundiário, de algo deletério para a economia. Assim como a bancada da bala. Quando falam bancada da bala, para uns pode ser assim, alguém que defende a violência, e para outros um grupo que defende segurança pública, né? Essa dicotomia no nosso país que está tão dividido, sempre vai existir. Provavelmente nos comentários vai... Vamos pegar quem esteve do outro lado da trincheira.
como deputado federal. Já estive lá. Eu sei. O que é a bancada ruralista hoje? Eu acho que é uma bancada como a bancada dos médicos, não sei como é que chama, etc. Eles atuam, eles são muito bons, são organizados, né? E eu diria, há que se reconhecer que como alguns deles têm um pensamento muito atrasado, acaba perante a opinião pública fazendo como que um ou outro que tem uma piruleta lá meio desregulada, forma opinião como se a bancada ruralista fosse a bancada do mal. Então, realmente, nós estamos vivendo um problema interessante. Agora, eu vou botar mais pimenta aqui, porque você é um jornalista muito famoso, nós temos que aproveitar, não é? Então, veja, quem forma essa opinião no Brasil é a elite de uma elite. Não é a classe média. A classe média brasileira gosta de ir na festa do peão de rodeio, em Barretos e em qualquer uma outra. Aliás, uma festa monstruosa. Uma festa maravilhosa, quer dizer, então essa aversão ao rural é de uma elite que, não sei, tem uma formação que na época, contra o latifúndio, sabe, uma coisa histórica, assim, um pensamento marxista daquela época que contaminou o jornalismo brasileiro, e os grandes formadores de opinião, eles têm em geral uma opinião meio enviesada, como se a agricultura de hoje fosse a agricultura do passado. E não é mais. Quem está tocando o Rio Verde de Goiás, quem está abrindo Sinop, Luiz Eduardo Magalhães, quem está lá em Balsas, né, no Maranhão, são os filhos ou os netos dos velhos agricultores. Eles são muito bons, muito modernos, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, entendeu? Mas existe uma visão antiga e preconceituosa sobre a agricultura. Enfim, tomara que isso mude um dia. Caio, eu me referi à minha atividade, dar palestras no interior, e a oportunidade que eu tive de conhecer muito melhor o Brasil, visitando pequenas cidades muito ligadas elas, tanto à produção de proteína quanto à produção de grãos, e as pessoas que me pagaram para fazer isso foram associações de produtores, foram empresas particulares, foram sindicatos, foram universidades, e em geral eu me dirigia a um público aberto, em eventos transmitidos ao vivo pela internet. Eu me orgulho muito dessa atividade que eu fiz. Numa delas, um especialista que participava do encontro disse o seguinte: eu cansei de tentar defender argumentos científicos, porque toda vez que eu faço isso, a minha reputação é assassinada. A sua tem sido? Diria que, em parte sim, né? As pessoas que não compreendem ou que já têm um preconceito e uma ideia preconcebida, né, negativa, e não está com a cabeça aberta a ouvir, entender, né, e avançar em termos de conhecimento, automaticamente ela se assusta ou parte para o ataque, né? Mas acho que não... Como é que você se sente nesse ambiente? Eu não tenho. É uma discussão hoje bastante aguda no Brasil. É um tema extremamente sensível, mas que tem que ser abordado de forma técnica, com conhecimento científico, sem dúvida nenhuma. Não tem outro caminho, né? Eu não me canso, eventualmente, se for atacado, faz parte, né? Acho que eu não posso me acovardar diante disso de forma nenhuma, ninguém deve, né? Acho que muito pelo contrário, né? O momento exige exatamente o contrário, que todo mundo possa, de fato, levantar a bandeira, né, da ciência, do conhecimento. Álvaro, digamos, a mesma provocação que eu faço a você. Ao vir aqui a um programa como o Painel WW, que tem uma audiência forte na internet, agradeço muito isso, assim, o programa tem vamos dizer, uma penetração forte nesse sentido, você vai ser apedrejado. Bom, você fez afirmações aqui que podem desagradar totalmente em oposição ao que se considera, vamos dizer, estabelecido, que é que a gente come veneno, que a gente é prejudicado. Como é que você pretende reagir? Então, dessa mesma maneira, da maneira madura. Mesmo no mundo técnico, científico, há divergências e há contrapontos e há oposições. É natural, importante que isso ocorra. E é importante que isso ocorra. Então, eu acho que eu parto do pressuposto básico. Independente da minha matiz ideológica, política, o meu objetivo como médico é tratar a saúde das pessoas. Eu ensino para os meninos lá na Escola Paulista que nós não
tratamos as pessoas, não fazemos julgamento de maneira nenhuma, nós não somos juízes. Nós tratamos, né, todos da mesma, temos que tratar todos da mesma maneira e nos esforçamos para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, talvez quem vá divergir de mim parta também do mesmo princípio. O que nós temos que ajustar é a forma como nós vamos chegar no objetivo de melhor cuidar da saúde das pessoas. Então, talvez, se eu disseminar uma informação que tecnicamente não esteja tão bem embasada, não estou dizendo que as minhas são as irrefutáveis, mas nós tentamos sempre, à luz do conhecimento científico, chegar nessa melhor informação, para atingir o objetivo de tratar bem a saúde. E essas eventuais divergências são do embate no sentido de contribuir para isso. Então, e isso na academia há o contraponto e no mundo real sempre vai haver o contraponto, que é muito saudável. Você acha que a gente consegue tirar a política desse debate? Não, talvez nem precise tirar a política. Talvez apenas ajustar a política para uma política que se baseie um pouco mais em informação qualitativa, correta, né? A política, para que tirar a política? Ela faz parte. Vou dar uma boa notícia para terminar, se é que quase estamos terminando. Estamos acabando o programa. Qual é a grande fronteira do conhecimento hoje? Aonde que as empresas multinacionais e os institutos que são estatais, no mundo inteiro estão investigando o quê? Em agricultura biológica, em controle biológico de pragas e de doenças. Então, pode ser que seja esse o futuro, não é? Então, já pensou? Tomara que seja daqui 20, 30 anos nós vamos conseguir, talvez, se não todos, a maior parte desses produtos químicos, etc. Então, são as fronteiras do conhecimento. A política faz parte desse mundo, mas tem que ser bem colocada, né? Pessoal, estou encerrando essa edição do painel WW, que, como vocês notaram, começou com uma pergunta que não é típica das pautas, mas vocês perceberam, espero eu, afinal de contas eu faço esse programa para vocês, o impacto que isso tem na sociedade e na nossa política. Eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados, começando por Chico Graziano. O Chico é engenheiro agrônomo, doutor em administração, professor de meio ambiente e agronegócio da MBA da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele é também consultor em organização, marketing de agronegócios e sustentabilidade e sócio-diretor da OIA, a certificação socioambiental. O Chico foi deputado federal e presidiu o INCRA. Quero agradecer ao Caio Carbonari, professor da Unesp. Caio é mestre, doutor em proteção de plantas e tem pós-doutorado em produtos naturais pelo USDA. Caio é diretor-presidente da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestas e é membro do Conselho Científico Agro Sustentável. Em terceiro lugar, agradeço a Álvaro Puccinelli Júnior, médico toxicologista, doutor pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. O Álvaro faz parte da equipe do Laboratório Fleury Medicina e Saúde e ele é professor da Escola Paulista de Medicina. Pessoal, como sempre, meu agradecimento especial a vocês. Até o próximo programa. Tchau.